Então, boa tarde, gente. Bem-vindos e bem-vindas a uma aula do curso de Magia e Rituais da Teoria Prática. Hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre magia e tá trazendo feitiços pro debate que a gente vem fazendo sobre o curso. Vamos estar trazendo um pouquinho de prática para nossa realidade. Uma das coisas que eu já comentei, mas eu acho importante frisar, é importante lembrar sempre que magia não é mágica. Ela nunca acontece da noite pro dia, salvo casos extremos, é, casos de bruxos muito poderosos ou de intervenções que devem ser feitas imediatamente. Então, é, tenham em mente que vocês, ao realizar uma magia ou um ritual, ele não vai acontecer da noite para o dia. Ele tem um tempo de maturação aí no astral. E é importante respeitar esse tempo sem ficar cutucando, ficar remoendo esse ritual, essa magia, sem ficar ansioso por isso. E isso é importante também você explicar para o cliente de vocês, se um dia vocês forem trabalhar com magia e bruxaria, é, porque se ele fica duvidando, não tendo fé, não respeitando esse tempo, ficar em cima de vocês, assim, vocês só estão perdendo tempo, o cliente perdendo dinheiro e o magista ainda sai como um charlatão. Então tem que ter tempo, tem que soltar o feitiço e deixar ele agir. Ele tem o tempo certo dele para acontecer. A gente, nós enquanto magistas, agimos no presente para mudar o passado e interferir no futuro. Mais ou menos assim. É, então é muito importante essa reflexão de que magia não é mágica e que a gente tem que respeitar o tempo das coisas. Porque vai chegar um momento que vai chegar alguém para você desesperado, querendo o amor de volta para ontem, e você não vai saber lidar com isso. Então você tem que preparar o seu cliente ou o seu psicológico mesmo, se o caso o cliente for você mesmo, para isso. É, Então é importante ter essa consciência e ser trago a essa realidade. É, Então, uma vez dito isso, outra coisa importante a se saber, a se falar também, é da importância da ansiedade. A ansiedade, ela é uma das piores inimigas de quem está realizando um ato mágico.
Porque ela é a mesma coisa de que tá gritando pro universo ou pro panteão que você tá, pra egrégora que você tá trabalhando, falando pra ela que, ó, eu não confio em você. É, fi- então ficar cutucando, refazendo, ficar tirando, fez o ritual ontem, amanhã tá ali no tarô, perguntando se deu tudo certo, como que vai ser dali pra frente. Tem um tempo de assentamento, gente. Tem todo um processo, tem toda uma dinâmica. E falando em tarô, é importante também lembrar que antes de se fazer uma magia, é legal consultar um oráculo para saber se determinado tipo de magia é interessante ser feito, ritual deve ser feito ou não. Claro que tem alguns que não precisam, mas salvo alguns muito potentes ou muito singulares, é importante ser feito uma leitura em runas, tarô, espelho negro, enfim, para saber se é adequado estar fazendo esse tipo de ritual ou não. E antes de fazer rituais, gente, por exemplo, pedindo para prosperidade, pedindo para amor, pedindo para saúde, é sempre bom lembrar que é necessário uma limpeza antes. É uma coisa muito importante que muita gente esquece. Porque como que eu peço prosperidade estando contaminado com, digamos aí, larvas astrais, miasmas, com energias densas que não me pertencem? Então, é sempre importante eu estar limpo antes de fazer um ritual de atração, de manifestação. Então, esses são alguns segredos mestres, assim, na hora de se realizar magia e rituais. Mas, agora indo direto ao ponto sobre magias e rituais. O que que vocês gostariam de saber? Que tipo de magia, que tipo de ritual? Ninguém, gente.
promoção, aumento de salário. Bárbara, eu publiquei no grupo de Rodô uma, uma, um feitiço sobre aumento de trabalho, de aumento de salário. É, esses dias. Você vai precisar de uma vela verde, canela em pó, açúcar mascavo ou mel, café em pó, papel pardo ou branco sem linhas, lápis, prato, é, e azeite ou algum óleo de prosperidade. Você vai escrever seu nome completo 3 vezes, um embaixo do outro. É, Ou você vai escrever reconhecimento e aumento justo no meu trabalho. Você vai dobrar o papel na sua direção, que é para atrair para você, né? Você vai untar a vela de baixo para cima com azeite ou óleo de prosperidade. Vai passar canela e açúcar na vela. Vai colocar o papel embaixo da vela num pratinho. Vai polvilhar café ao redor da vela. Vai acender a vela e vai falar em voz alta algo como pelos caminhos abertos, pelo trabalho honesto, pelo favor e pelo merecimento, que meu nome seja lembrado, que minha mão seja escolhida, que o dinheiro venha limpo e a oportunidade certa me encontre, assim como eu trabalho, assim como eu mereço, assim seja. E você já vai mentalizar você já com um emprego ganhado, com um aumento ganho, com reconhecimento. E aí você vai deixar a vela queimar até o fim. O resto você vai descartar num local limpo ou enterrar perto de uma árvore. E o papel pode ficar dentro da sua bolsa, da sua carteira por 7 dias. Gente, isso é outra coisa muito importante. Na hora de estar fazendo uma magia ou um ritual, vocês têm que ter postura em, em saber que a, o feitiço e a magia já deu certo. Vocês não podem ter dúvidas. Você já tem que saber fazendo feitiço com sabendo que já deu certo, sabendo que já funcionou. Você já entrar com feitiço sem dúvida alguma que, que não deu nada errado. Você tem que começar com ele, você tem que começar ele com 100% de dúvida, com 100% de certeza que a magia já funcionou. Esse é o mentalismo. Esse é a atitude do mago, da bruxa. É saber que você já manifestou aquilo que você é, se propôs a fazer. Isso é o principal também. É, é uma atitude que não pode ser descartada. Você não pode duvidar de você em nenhum momento.
Prosperidade e dinheiro. Para prosperidade, eu gosto de acender uma vela amarela com óleo de prosperidade, colocar alguns citrinos em volta, é, algumas pedrinhas de citrino em volta, é, colocar. Ah, esqueci o nome, meu Deus. Até daqui a pouquinho eu lembro. É, mas é a pedrinha que freia, chora. Thiago vai me matar por esquecer o nome da pedra agora. Mas aqui me fugiu da cabeça mesmo. É, mas gosto de usar esses itens. Não, não é pirita, eu lembro. Mas pode colocar pirita também. Eu escrever o que eu preciso para prosperidade no papel, colocar debaixo dessa base de vela também, acender e pedir o que eu preciso para as forças naturais para que me alcancem. Para caso tenha alguém devendo para mim e eu preciso do dinheiro, eu pego uma maçã verde, eu faço um furo nela. Eu abro um buraco nela, coloco o nome da pessoa que me deve, o valor, encho de mel, cubro com pó de pirita e tampo a maçã novamente. E deixo ela ali por uns 2 dias. Depois descarto na natureza, embaixo de alguma árvore. Para dinheiro também, bom, eu uso muito. Eu uso a pilha cósmica da radiestesia, né? Eu uso. Deixa eu pensar mais em algum feitiço de prosperidade para vocês. Rituais de prosperidade para se trabalhar com Freia. Rituais para se trabalhar com os elefantes da prosperidade. Rituais para se trabalhar com Buda da prosperidade, com Ganesha. E aí é só você pegar o simbolismo de cada um deles e adaptar à realidade de vocês. Porque, gente, o princípio é o mesmo. É você ter a intenção de fazer magia, deu tudo certo, já desde o começo. E aí você pega e você vai fazer a magia. Aí é só você usar as correspondências corretas. Claro que você não vai chegar para Freia, sendo que você não cultua ela e já chegar pedindo dinheiro, né? Então, se apresenta primeiro, cria uma relação, e aí você faz os pedidos depois. Proteção,
Proteção, você pode pegar uma vela preta, é, pode fazer um cruising que a Renata ensinou na, na aula. Pode colocar a vela preta com uma runa algiz desenhada, pedindo proteção, pedindo a bênção que vem dos céus. É, proteção também você pode usar obsidianas na sua magia com velas. Pode usar sal negro, pode fazer um círculo de sal negro, que também já serve como limpeza espiritual. Acender vela nos quatro cantos e fazer um conjuro. Sempre conjuro, tá, gente? E para conjurar a vela, sempre que vocês forem conjurar a vela, vocês vão pegar a vela. Imagina que meu celular aqui seja a vela. Você vai pegar ela aqui no cantinho da boca, colocar a vela aqui e vai conjurar. Vai conjurando, vai falando. A partir de agora, essa vela representa tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela vai fazer o seguinte papel de servir com o propósito de banimento, entenderam? Vocês vão banindo ela dessa forma. Vocês vão, vocês vão banindo ela, não, vocês vão conjurando ela dessa forma. Alguma entidade específica que você indica que possa trabalhar com saúde? Saúde eu digo em geral. Eu trabalho muito com Hecate. E Hecate tem vários epítetos. Ela tem várias faces. E ela tem uma face que chama Curatrix, que ela lida com doenças. E então, quando eu preciso trabalhar com doença, eu trabalho com com esse epíteto, ou ou com algum outro epíteto dela que tenha relação com doença. E olhei, crescimento pessoal, eu tô gostando muito de trabalhar com óleo coroa de sucesso, revestido em velas também, usando é, topázio imperial. Poder no que sentido, eu leio?
Gente, para limpar a casa, eu acho que eu já falei em algum outro vídeo. Nada melhor como fazer um, um chazão bem forte de chá de capim-limão com pimenta doce e fazer um esguicho, um spray e passar esse spray pela casa. Tira até obsessores. Ele é excelente. É, adoçamento. Adoçamento amoroso você faz com colocando o nome das duas pessoas dentro de uma maçã aberta ao meio, porque representa os dois corações das duas pessoas, que a hora que você fecha, simboliza que se tornou um só. Você coloca os nomes, sela com mel, faz seus conjuros, coloca mais coisas doces para potencializar, chocolate, é, morango. E aí você segue o princípio, gente. Usa a intuição de vocês, vê se vocês vão fazer com entidade ou com magia natural. O princípio é o mesmo. Vocês pegam a ideia e adaptem ela à realidade de vocês. Corte de laços. Vocês conjuram uma vela para que elas sejam uma das pessoas. Conjurem outra vela para que elas sejam outra pessoa. Conjurem outra vela para que elas sejam a situação. Amarra, faz um nó na vela que representam as duas pessoas. Façam um nó, um, passem uma volta em volta delas com barbante, acendam a vela, vão conjurando que aquilo é um corte de energias, vão explicando por quê. Façam um discurso, gente, é o discurso. E aí vocês vão observando a vela. Quem é que vai cortar o laço primeiro? Que vela que chora mais? Para tentar entender a situação como foi. Oi, Olê, magnetizar clientes, amigos, ter sucesso mesmo, tem banhos de alto amor, de, como eu falei, o coroa de sucesso, tem pedras que ajudam no contato com a, com a vida em sociedade, mas eu acho que o maior feitiço nessa área é ter um alto amor mesmo, é se amar. Porque para magnetizar cliente, para magnetizar amigo, eu acho que é se cuidando em primeiro lugar
Porque aí você magnetiza automaticamente. Você vai ter amigos facilmente. Você vai ter clientes facilmente. Aí você vai ter o sucesso nessas áreas facilmente. A magia ajuda? Ela ajuda. Mas tem coisas que é da gente, sabe? Mas isso também é muito bom e muito fácil de se trabalhar na radiestesia, com gráficos como harmonia, desembaraçador emocional. Mas alguma gente. Eu vou trazer aqui para vocês feitiços para se fazer na lua, que eu amo feitiços de lua. É, então eu separei aqui. Pode falar, Bárbara. Eu tenho uma dúvida, não é a aula no caso, mas é sobre os óleos de Rudu, tá? Como que eu faço para usar um óleo de Rudu numa situação daquele coleguinha de trabalho chato para a gente afastar ele? Como é que eu vou usar esse óleo para passar nele sem que ele perceba que a gente está fazendo alguma coisa para afastar? Entendeu? Olha, nesse caso eu não indicaria nenhum óleo. Eu indicaria o pó de sumiço. O pó de sumiço você dá uma. A hora que ele não tá olhando, aí não tiver ninguém vendo, você joga o pozinho de sumiço na mesa dele, na cadeira dele ali. Eu acho que é bem mais discreto e bem mais fácil, você não acha? É que eu trabalho numa empresa de monitoramento, daí é cheio de câmera. Ah, mas é facinho você jogar o pozinho, dar uma disfarçadinha aí. Ups, o pozinho escapou da minha mão. Você acha que o óleo seria mais fácil? Porque mais fácil que o pó, eu acho que não tem, não. Você dá uma passadinha ali, dá uma escorregadinha falsa, ups, caiu o pozinho da sua mão e já tá nas coisas dele ali.
né? Eu ensinei a receita do pó de sumiço já. Você já anotou? Da outra aula? Então, aproveita que você acha que você é atrapalhada e dá uma caidinha ali. Dá uma tropicada na mesa e aproveita essa tropicada para espalhar o pó. Que é melhor do que isso? Vou passar para vocês alguns feitiços para serem feitos na lua. Olhando para a lua cheia, forme um círculo com o polegar e o indicador da sua mão dominante. Estenda o braço para cima até posicionar a lua dentro desse anel. E diga as seguintes palavras em voz baixa: lua cheia próxima, lua boa e circular. Deixe que o futuro venha agora se mostrar. Olhe para a lua e faça uma pergunta. Ela vai ser respondida. Sobre a luz fraca da lua minguante, escreva em um pedaço de papel aquilo que deseja libertar. Rasgue o papel na metade 3 vezes e enterre, depois diga: rezo para a lua quando está fatiada. A doença deve ser afastada. Todo o mal que me atingiu se renasça abaixo, bem abaixo da terra. Leve algo de prata, uma joia ou uma moeda, uma xícara e um jarro de água para fora sob a luz da lua. Despeje a água na xícara, coloque o objeto de prata dentro dela, mexa a água 3 vezes em círculo no sentido horário 3 vezes sobre o luar, enquanto fala essas palavras. Ó luz da lua, envolva-me em sua magia. Proteja-me agora, noite e dia. Beba água, depois pegue a moeda ou joia, use ou mantenha consigo o objeto de prata por um mês lunar para obter proteção. Se necessário, repita na lua cheia seguinte. Para ter sonhos proféticos, caminhe ao ar livre com uma rosa branca natural. Erga em direção da lua com as duas mãos, de modo que as pétalas fiquem iluminadas pelo luar. E diga: ó lua, desperte minha segunda visão. Pressione a rosa branca contra a testa, dizendo: pelo poder deste ritual e por esta ação, coloque a flor embaixo do travesseiro antes de dormir e passará a se lembrar de seus sonhos. Remova a casca de um limão maduro, deixe secar por 7 noites em um prato de cerâmica. Na sétima noite, leve para fora leve para fora o seguinte: o prato, um pequeno pedaço quadrado de tecido branco e uma agulha com linha. Sob o luar, transfira a casca desidratada do limão para o centro do tecido, dobre o tecido ao meio, formando um triângulo. Faça uma costura simples, fechando os dois lados abertos dele
Quando terminar, estenda para cima em direção à lua e diga: o amuleto está feito. Coloque embaixo do travesseiro para ter um sono restaurador. Esses são alguns feitiços para ser feitos na lua. Dia 17 tá voltando, tá, vai ter um eclipse, vai ser um anel de fogo que vai ser visto no extremo hemisfério sul. Aqui no Brasil não vai dar para ser visto, mas independente. Um eclipse ele atinge magicamente todo o mundo. Eu já postei no grupo uma dica de ritual para ser feito no dia 17. E no dia 3 vai ter outro eclipse. Aí é, eu vou eu vou estar fazendo um ritual com Hecate, que é para cura física, para cura espiritual, quebra de amarras, quebra de contratos, corte de miasmas, é, proteção. Eu vou fazer um ritual que logo vai ser divulgado. Vai ser um ritual, vai ser um eclipse conhecido como lua de sangue. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguns feiticinhos aqui para atrair dinheiro. Vocês vão precisar de uma tigela de madeira, cerâmica ou de vidro, 3 colheres de sopa de canela em pó, 3 colheres de sopa de cravo da Índia em pó, uma xícara ou tigela menor não metálica. Vocês vão lavar bem a tigela, secar e deixar em um lugar dentro de casa
onde possa permanecer intocada por pelo menos 3 semanas. Você vai medir as especiarias em pó e despejar na tigela menor. Mistura bem usando os dedos, enquanto diz em voz baixa, com muita fé, contraindo os músculos dos dedos, braços e ombros. Perfumadas especiarias, envolventes especiarias. Traga-me dinheiro, ouros e pratarias. Vocês vão repetir esses versos pelo menos 5 vezes, enquanto mistura a canela, o cravo da Índia em pó. E vocês vão sentindo a energia que vibra dessas especiarias. Coloca a tigela menor ao lado da maior. Tire algumas moedas do bolso ou da bolsa. Coloca no pote maior. Em seguida, polvilhe uma pitada das especiarias em pó sobre as moedas, enquanto repete o verso das perfumarias perfumadas. Visualize uma corrente de energia que atrai o dinheiro reluzindo da tigela. Pelo menos uma vez por dia ou com mais frequência, se desejar, acrescente mais algumas moedas às da tigela. Polvilhe uma pitada de especiarias e recite o verso. Continue até que as especiarias acabem. O dinheiro virá até você. Não retire nenhuma das moedas que você colocou no pote. Deixe que elas repousem lá, combinando suas próprias energias de dinheiro com a energia das especiarias. Quando tiver usado todas as misturas, recolha as moedas e gaste-as de maneira que você desejar. Se quiser, reenergize as especiarias com os versos acima, lave a tigela e recomece o feitiço. Um feitiço que chama Pedra do Amor, que é para atrair o amor. Para este ritual, você não precisará de nada além de você mesma e sua intenção, desejo de viver uma relação amorosa. Vá até uma nascente, visite uma praia ou caminhe ao lado de um rio ou um lago. Um leito de rio seco também funciona. Desde que uma pedra o encontre, não procure por uma. Uma pedra e somente uma pedra será adequada. Deve ser pequena bastante para caber em suas mãos e provavelmente será lisa. Quando tiver a pedra, segure-a de leve entre as palmas das mãos. Imagine-se desfrutando de uma relação amorosa, não com José da Silva ou a Maria dos Santos, ou de outra pessoa específica, mas com alguém que talvez ainda não conheça. Construa uma imagem bem definida em sua mente. Visualize vocês dois tendo um jantar agradável, escutando música e desfrutando os interesses mútuos. Pressione bem as palmas das mãos contra a pedra. Canalize essa energia para a pedra, forçando-a a fluir das suas palmas. A rocha é uma esponja sólida, porém impermeável. Ela vai absorver seu desejo por um relacionamento amoroso. Quando estiver embutido na pedra o máximo de energia que puder, transfira para sua mão dominante, a que você usa para escrever. A jogue dentro dessa nascente, mar, rio ou lago. Arremesse-a sabendo que sua energia irá com ela. Ao tocar na água ou na areia, a pedra liberará a energia colocada nela por você. As forças serão movidas. Seja ativo. Alguém em algum momento vai encontrar você. E um último feiticinho aqui
que é para proteção da casa, chama chave flamejante. Itens necessários é uma cópia da chave da sua casa, que você não precisará mais usar, uma vela vermelha, uma caixa de fósforos. Ao amanhecer, ou mais perto possível do nascer do sol, leve a chave, a vela e o fósforo para dentro da sua, pela porta da frente. Visualize que a chave pode abrir ou fechar a entrada da sua casa e que ela pode impedir intrusos, tanto físicos quanto não físicos. Ponha de lado a chave e os fósforos. Segure a vela entre as palmas das mãos. Visualize sua casa como um lugar seguro, guardado, protegido, um lugar de privacidade e segurança. Veja como uma fortaleza contra pessoas e energias indesejadas. Diga essas palavras ou similares. Proteja essa casa até seu coração. Proteja agora do telhado ao chão. Canalize essa energia protetora para a vela. Sinta corroendo de suas mãos até ela. Faça isso até sentir que você está prestes a explodir. Transfira a vela para a mão esquerda, se você for destro. Se for canhoto, para a direita. Ainda segurando-a, pegue a caixa de fósforo com a mão livre e risque um fósforo. Acenda o pavio da vela, deixe de lado a caixa. Enquanto a chama da vela arde, diga: proteja muito bem este nosso recanto. Proteja essa casa com este encanto. Segure a vela diante da porta pelo menos por um minuto. Sinta sua energia vibrando e erguendo-se da chama enquanto a vela derrete. Agora pegue a chave, o instrumento de magia que vai proteger sua residência, segurando-a com a mão esquerda, se for destro, empurre-a com força contra a chama, apagando-a e ao mesmo tempo transferindo todo o poder da vela para a chave. Deixe a vela de lado, toque com a chave na fechadura da porta da frente e diga: ó chave flamejante, minha casa vai proteger. Este é meu desejo, então assim vai ser. Mantenha a chave em algum lugar dentro da sua casa, perto da porta da frente, talvez embaixo do tapete ou do carpete. Ela protegerá a casa, contanto que nunca seja usada para abrir a porta da frente. Esses feitiços foram retirados aqui desse livro. O livro mágico de Scott Cunningham. Um livro muito bacaninha para ensaios, feitiços e rituais. É de magia natural. Alguém tem alguma dúvida, gente? Bacana o livro, né? Gente, a aula de hoje era isto. Nós vamos ter aula na quarta-feira à noite. Tudo bem para vocês? Para a gente começar a recuperar as aulas perdidas. Vamos ter aula na quarta e no domingo também. Na quarta, provavelmente às 19. O tema da próxima aula vai ser Voodoo. Não, não falta muita coisa. Faltam 4 aulas. Vai ter um convidado que entende muito sobre o Voodoo pra gente estar falando sobre o Voodoo aqui. Vai ensinar feitiços Voodoo. Vai falar bastante sobre o Voodoo para vocês aqui. Promete ser uma aula muito bacana. Eu tô estudando um pouco de Voodoo também, para estar entrando nesse meio agora. Então tá combinado, gente? Um grande abraço, uma boa semana para vocês, um bom carnaval e a gente encerra a aula por aqui. Obrigado
e até mais.